Sobre o Mundial, cara, eu acho que... Diegão já aloprando já. Sobre o Mundial, vamos lá, cara. Eu acho que como toda temporada do Palmeiras, ficou aquele gosto de tipo assim, dava para ter ido mais além, sabe? Ô, Marlon, só consegue baixar a música de fundo um pouquinho? Não sei se tá alta aí para vocês. Enfim, cara, esse Mundial, antes de começar, eu acho que por toda a questão dos times europeus, um novo formato, né? Mais times jogando. Pô, tinha time aí que era de operário, cara. Um era encanador, o outro era mecânico, o outro era operador de empilhadeiro. Os caras formaram um time e foram pro Mundial. Então, toda essa questão, comigo eu pensei, falei, velho, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Porém, de todos os outros brasileiros, o Palmeiras caiu num grupo mais fácil, digamos assim, num grupo, né? Acho que junto com o Fluminense ali foram os dois que caíram num grupo mais acessível, mudando a palavra. O primeiro jogo foi contra o Porto, né? Estreia do Mundial e, para surpresa, o Palmeiras fez um bom jogo. Faltou foi o gol, né? Mas o Palmeiras tentou, o Palmeiras foi para cima. E cara, eu falei, pô, vendo esse jogo, vendo os lances desse jogo, eu falei, pô, a gente consegue. O próximo jogo é contra o Inter Miami. Então, né? Beleza, eles têm só o Messi e o Suárez, acabou, fechou. Vem o segundo jogo contra o Inter Miami. E aí o Palmeiras sai perdendo. Antes do Inter Miami tem o jogo do Al-Ahly, né? E ainda na sequência do que a Lu falou, de testar o time, o Abel fez isso também no Mundial. E aí o que acontece? Vem o jogo do Al-Ahly, o Palmeiras só consegue vencer o jogo quando o Abel retorna para a formação que tinha dado certo. Entrou Maurício e Flávio Lopes no segundo tempo e os gols saíram. Os gols saíram de quem? Né? Desses jogadores que entraram. Aí eu já tiro o primeiro ponto, gente. Seguinte, se o Paulistão você usa de laboratório, e por mais que a gente tenha ido para a final, nós não conseguimos vencer e dói ainda mais porque foi para o nosso rival, você já para e pensa, cara, o meu próximo campeonato, que é de tiro curto, é um mundial e eu preciso ter um time estabelecido. Eu não posso ficar usando de laboratório também. Não é um brasileiro que tem 38 rodadas, não é uma Libertadores que pelo menos na fase de grupo eu consigo fazer algumas modificações. Trata-se de um mundial, né? E o que acontece? Vamos para o mundial com a mentalidade do paulista. Vamos testar, vamos testar. Quase nós ficamos de fora do mata-mata, certo? Porque nós empatamos 2 jogos e vencemos um jogo. Beleza, então vencemos o Al-Ahly 2-0, fechou. O último jogo é contra o Inter Miami, toda aquela questão que é Estevão de um lado, Messi do outro, né? Duelo de gerações, uma que está se encerrando, outra que está se iniciando. Enfim, cara, começa o jogo contra o Inter Miami, que desespero. Não sei vocês, mas eu fui até assistir com meu pai esse jogo, eu falei, pai, o Palmeiras vai perder. Toda aquela confiança, ela foi se escorrendo igual água, sabe? Escorrendo pelos dedos. E, cara, o Palmeiras perdido. O primeiro gol, o Murilo tenta correr atrás, já sente a perna. E se eu não me engano, eu acho que é nesse jogo que entra o Bruno Fux, né? O Bruno Fux começa a jogar, começa a ter minutagem, e foi a nossa grande surpresa dessas contratações. Mas o Palmeiras, que, enfim, enquanto tem minuto, o Palmeiras está tentando, o Palmeiras vai atrás e consegue empatar o jogo. Termina 2-2. Acabou a fase de grupo. E aí nós vamos para o mata-mata. Botafogo, como o Marlon bem citou, eu pensei, e aí eu confesso, por aquilo que o Palmeiras apresentou, que o Palmeiras não iria passar do Botafogo, né? Mas foi um dos jogos mais memoráveis que o Palmeiras fez nessa temporada de 2025. Talvez, para a maioria dos palmeirenses, só... Peraí, gente, rapidinho. É ao vivo, gente, desculpa. Para a maioria do pessoal, o jogo mais memorável tenha sido o da LDU, e de fato foi, ou contra o São Paulo na virada de 3-2 no Brasileiro. Mas esse jogo contra o Botafogo também entra na questão de, tipo assim, um bom jogo do Palmeiras nesse ano, uma das poucas coisas que nós temos para comemorar, porque, cara, o Palmeiras foi sem medo.
contra um time sim. que vinha de 2 temporadas no embate contra o Palmeiras, vinha de 23 e vinha de 24, né? E o Palmeiras jogou de peito aberto, o Palmeiras foi para frente, não fez aquele jogo assim brilhante que você fala, nossa, que lances. Não, cara, mas o Palmeiras foi o Palmeiras de alguns anos atrás, deu uns lapsos, sabe? O Palmeiras que a gente queria ver, né, Renan? Isso, Marcos, exatamente. Trouxe a nossa memória aquele Palmeiras que a gente tinha visto antes. Cara, que jogo, assim, ó. E aí, eu até lembro da live que a gente fez para a final da Liberta, o Denis perguntou sobre o Paulinho, né? E eu falei, cara, o Paulinho com 10% entrou, né? Porque o Abel falava que ele só podia jogar 30 minutos. Quem é que faz o gol da classificação? De um cara que já entrou e conforme ele pisava, ele sentia dor. Depois teve outras páginas que filmou, que pegou o Paulinho entrando em campo e cada pisada dele, ele sentia dor na canela. Mas, irmão, você vê que o jogador com uma perna só, a categoria, a inteligência, fez o gol que nos deu a classificação. E tem um outro lance também que para mim ficou marcado, o lance onde o Bruno Fux defende a bola com a bochecha. Um bate-rebate dentro da pequena área, uma pressão do Botafogo, e o Bruno Fux vai lá e se joga. Enfim, eu falei, nesse lance eu falei, cara, o Palmeiras tem que contratar esse jogador, mano. Foi nesse lance, eu, Renan, pelo amor de Deus. E aí nós vamos para o jogo contra o Chelsea, um velho conhecido. E aí, cara, eu não consigo, assim, eu não consigo até agora entender o que se passa na cabeça do Abel, do porquê ele só mudar o time para jogar quando se toma um gol. Esse lance, cara, poxa vida. O Everton tem que dar um prêmio, tem que fazer um pix para ir lá pro Bruno Fux. Cara, mas enfim, veio o jogo contra o Chelsea e aquela esperança, eu falei, cara, é um jogo difícil. E o Chelsea veio a ser o campeão desse Super Mundial, mas eu falei, cara, dá para ganhar. Eu até conversava assim com algumas pessoas, eu fiz um comparativo entre o Chelsea de 22 versus o Chelsea de 25. Eu falei, pô, eles não têm mais o Rudiger, eles não têm mais aqueles jogadores de 22, mas melhorou o elenco, enfim. E o Palmeiras também não tinha mais toda aquela base de 22, tinha uns ou outros, mas, cara, nós tínhamos o Estevão, Richard Rios. Dá para jogar. Quando o Palmeiras, os 15, 20 minutos que o Palmeiras colocou a bola no chão, o Palmeiras chegou no gol. Só que pro Abel, eu não sei, eu acho que ele olha para alguns times, e isso não se aplica só a time europeu, mas a times brasileiros também. Foi assim contra o Botafogo em 24, foi assim contra o Corinthians esse ano inteiro, exceto o Brasileirão, que no final acabou valendo de nada, né? Aqueles 2-0 na Arena Barueri. Sim. Foi assim contra o Flamengo. Cara, eu não sei o que se passa, que o Abel monta um time, vai lá passar o tape do time, e tipo assim, mano, é a mesma coisa que ele fala assim, ó, é impossível a gente ganhar. Cara, o Palmeiras entra com um bloqueio na mente dos jogadores que, assim, as pernas tremem, passe de 10 centímetros, o Palmeiras não acerta, sabe? E aí, na hora que acaba o jogo, o torcedor palmeirense, ele fica com aquela sensação de, tipo assim, dava para ter ganho. Dava para tentar mais, sabe? Aí, falei, pô, cara, de novo nós perdemos para o Chelsea, mas com os mesmos erros de 2022 na final do Mundial. Ô Renan, deixa eu pegar só um gancho aqui do que você falou. Não a partir desse jogo especificamente, mas nesse jogo já começou a surgir o tipo de pensamento que é o seguinte, que aí viria acompanhar o Palmeiras no restante da temporada, e até no final dessa temporada, que foi mais pífia ainda, o que é que se falava? O Palmeiras perdeu com a falha do Everton, ok, mas o Palmeiras jogou de igual para igual para o Chelsea. O Palmeiras poderia ter passado. Isso é muito... eles colocavam como muito grande para o Palmeiras, tá? E alguns palmeirenses meio que aceitavam isso como sendo o limite do Palmeiras, cara. E não é. O jogo contra o Chelsea, que você está falando, foi um primeiro tempo onde a gente podia ter levado 5, 6 gols tranquilo. Exato. Tranquilo. Como a gente não levou, a gente segurou no 1-0. A gente voltou o segundo tempo e a gente poderia ter feito 2-3 tranquilo também no Chelsea. Teve o golaço do Estevão e a gente poderia ter vencido o jogo tranquilo. E aí vem a falha bizonha do Everton, uma falha, bizonha. Acho que a maior falha do Everton na vida dele foi aquela contra o Chelsea. E aí a galera, para dar uma amenizada na situação, coisa, não, galera, mas olha, foi o Chelsea. O Chelsea foi o campeão no final, batendo o PSG de modo, inclusive, muito fácil. 3-0 contra o PSG, de forma, vocês perderam para o campeão. Não, cara, a gente perdeu para um time que a gente poderia ter passado. Como lá em 2021, contra o mesmo Chelsea,
a gente perdeu por falhas humanas. Porque se a gente bola, já a gente bota para frente, dava para o Palmeiras. Então, por exemplo, não aceitei essa derrota, não aceitei as derrotas para o Corinthians esse ano. Mas o Palmeiras está disputando muitas finais todos os anos. Para mim é pouco. O Palmeiras tem que ser campeão todos os anos. Não vai ser campeão de tudo, isso aí eu concordo. Futebol não é feito assim. Mas o Palmeiras tem que ser campeão todos os anos, entendeu? Então, essa métrica de dizer, perdeu pro campeão, jogou de igual para igual. Pô, o Palmeiras tem time hoje. Quem vem jogar com o Palmeiras é que tem que tentar jogar de igual para igual. Não é o Palmeiras jogar de igual para igual. Entendeu? Então, lançou-se essa mística, né, de dizer, perdeu pro Chelsea, o Chelsea é o melhor time do mundo, não sei o quê. E eu meio que não concordo, sabe? Dava pra gente ter passado, dava para passar do Fluminense depois, e aí a gente ia fazer um jogo com o PSG, e aí seria o que Deus quisesse, entendeu? Eu concordo, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre esse jogo contra o Chelsea, tá? Mas foi o jogo do ano do Palmeiras que eu fiquei mais triste, tá? Foi até mais que a final da Libertadores, porque da final da Libertadores eu fiquei frustrado ver o Palmeiras jogar daquela forma. Então a palavra não é nem tristeza, era raiva. Entendi. De ver como o Palmeiras enfrentou uma final de Libertadores jogando daquela forma. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Mas esse jogo contra o Chelsea, encarando, como o Marlon falou, que se passarmos, ia pegar o Fluminense numa semifinal, e aí era muito acessível chegar numa final de Mundial, um Mundial enorme, grande, um campeonato diferenciado, e quando o Palmeiras perde, né, que a gente vê, o segundo tempo do Palmeiras foi muito bom, foi um jogo aberto, você vê que o Palmeiras tinha condições, mesmo jogando com Vanderlan e Mikael na defesa, um erro tremendo de planejamento do Palmeiras. Mesmo assim, a gente colocou a bola no chão, ficou um jogo aberto, o Palmeiras atacava, o Chelsea atacava, o Palmeiras chegava, o Chelsea respondia. Foi um jogo muito bacana de ver no segundo tempo. E aí vem um erro, né, absurdo do Everton, que acaba ali falhando e o Chelsea acaba eliminando a gente. Eu cheguei no outro dia frustrado demais, né? Eu estava trabalhando, né? Não consegui assistir o jogo inteiro, mas no outro dia eu estava frustrado, tinha alguns afazeres que eu não quis fazer, quis ficar na minha casa sem assistir televisão. Foi um dia terrível, a tristeza é imensa nesse jogo, porque dava para ter passado, dava para ter chegado no mínimo na final. Aí na final o que ia acontecer, a gente não sabe, mas e quando a gente vê a final do Chelsea tomando um amasso, aliás, o Paris tomando um amasso do Chelsea, a gente pensa, poxa, dá para a gente ter encarado esse Paris aí também, né? Então a frustração foi em cima disso. Ô, galera, eu só posso pegar um gancho desse jogo do Chelsea aí, rapidinho? Com certeza. Ó, boa noite primeiramente para todo mundo aí, né, do chat, pessoal da bancada. Cara, eu acompanho muito futebol europeu, né? E esses dias que eu tava assistindo o Leeds, que é um outro time que eu acompanho lá na Europa. E o Leeds jogou em casa e enfrentou esse mesmo Chelsea aí. E, cara, jogou contra o Chelsea e venceu de 3-1. Aí eu comentei com o Michael, falei, cara, por que os times brasileiros, quando vai jogar com o europeu, se entram como coitadinho, não jogam futebol? Já entra com aquele pensamento que não é para perder de muito. E teve um outro jogo também, da Atalanta, né? Acho que foi a última rodada da Liga dos Campeões. A Atalanta ganhou de 2-1 do Chelsea. Aí eu te pergunto, cara, quando que a gente vai conseguir ver o Palmeiras jogar de igual para igual com esses times? Que diferença técnica o Palmeiras tem do Leeds e do Atalanta? É isso que eu nunca vou entender, porque, cara, a gente, nesse Mundial, foi o único brasileiro que não ganhou do europeu. E todo mundo ganhou, todos os times brasileiros perderam, mas só a gente não ganhou. Então, ali já era um sinal de alerta da temporada, entendeu? Então, só esse comentário. Bem colocado. Perfeito, Mike. E eu até tenho mais 2 pontos, assim, até para poder encerrar minha parte na questão do Mundial, que é o seguinte, assim, tudo passa pelo controle do treinador. Eu acho que eu até comentei em algumas lives passadas, onde a gente, tipo assim, o jogador tá lá, o Marlon é o nosso treinador, nós somos os jogadores. E nós olhamos, tem uma hora assim que tipo, a gente olha para o nosso treinador e o Marlon tá
congelado, tá tenso. Cara, a expressão facial, ela fala, às vezes, muito mais do que palavras. Então, se no momento da concentração o treinador começa, sabe, tipo assim, lógico, passar os pontos positivos, os pontos fortes do outro time, aquilo que tem que prestar atenção, todas essas coisas, mas, cara, chega uma hora que ele tem que olhar para os jogadores que ele tem e falar assim, gente, eles são o Chelsea, beleza, mas nós somos o Palmeiras. Vamos encarar, vamos jogar. Ah, eles têm a arma deles, é o cruzamento. Vamos colocar a bola no chão. Vamos evitar, então, que eles tenham o cruzamento. Vamos jogar, vamos para cima. Uma coisa é você perder jogando. Beleza, derrota é derrota. Mas, assim, há formas e formas de perder, sabe? E a forma que eu vi do Palmeiras perder para o Chelsea foi um time igual o Mike falou, cara. Um time que, tipo assim, eu sou um coitadinho, que não sei o que lá. Que mané coitado, cara. Olha o tanto que o Palmeiras investiu esse ano. O Palmeiras está nesse Super Mundial porque conquistou Libertadores, 2 Libertadores seguidas, porque tá em melhores posições no ranking da Conmebol. Não tem nada de coitado, pô. Entendeu? Aí você para e volta a 13 anos atrás, você vê o time de Itaquera, né? Ganhando de 1-0. O lance que eles precisavam, eles foram lá e fez o gol. Entendeu? Aí o Mike bem citou também a questão dos outros times brasileiros. Você pega um Botafogo. Eu acho que o melhor jogo do Botafogo foi contra o PSG. O Botafogo ganhou. Você pega o Fluminense, que para mim, dos 4 brasileiros, o Fluminense era o pior. O Fluminense foi o que melhor jogou o Mundial. E ganhou da Inter de Milão. Aí você para e pensa, mas não é a Inter de Milão de anos atrás. Cara, se for o Palmeiras enfrentar a Inter de Milão, é capaz do Palmeiras amarelar. Aí você pega o Flamengo, que beleza, a gente pode estar com muita raiva do Flamengo, mas isso não justifica o ano dos caras. Entendeu? O Flamengo jogou contra o Chelsea. O Flamengo ganhou. Entendeu? Aí chega na vez do Palmeiras e aí você começa a se apegar a detalhes. Pô, jogamos bem contra o Porto. O Porto é um time europeu. Pode até não ser nível A, mas é um time de Europa. É um time que vira e mexe, tá jogando contra a Chelsea, contra a Real Madrid, contra a Arsenal. Enfim, tá lá no bolo. Cara, o que falta para nós? O que falta pro Palmeiras? Sabe? A camisa do Palmeiras, ela representa, cara. Falta alguns jogadores entender que, pô, dá para vencer, nem que seja de 1-0. Gente, eu lembro da final do amistoso que o Palmeiras fez contra o Ajax, na despedida do São Marcos. Palmeiras com o Daniel, com o Pedro Carmona, com o Luan. Com o cara, o Palmeiras ganhou do Ajax, velho, e jogando bem, cara. Jogando bem, cara, entendeu? Aí passa-se 13 anos depois, o Palmeiras com um time milionário e o Palmeiras perde por... Você sabe por quê? Porque não quis jogar. Os 15 minutos que o Palmeiras colocou a bola no chão, o Palmeiras atacou e fez gol. Igual em 2022. A hora que o Palmeiras falou assim, cara, vamos arriscar? Arriscou, teve um cruzamento, o Thiago Silva na época estava lá no Chelsea, colocou a bola na mão, o Palmeiras foi lá, fez o gol. Ali eu pensei, gente, dá Palmeiras fazer um gol. Aí o Palmeiras recua de novo. Enfim, outro detalhe, 2 detalhes que eu falei. O único time a não vencer um time grande da Europa, um time europeu, né? Não sei o porquê. E, assim, o Palmeiras disputou o Mundial de 99, 2020/21, não conta muito, porque, tipo assim, o Palmeiras ganha a Libertadores no sábado, joga contra o Botafogo numa terça, já viaja, enfim. Mas aí vem o Mundial de 22 contra o Chelsea e o Super Mundial 25 contra o Chelsea. Tirando ali o Mundial contra o Tigres, que o Palmeiras já cai na semifinal, os outros 3, nós perdemos, além da questão, tipo assim, tentar arriscar um pouco mais, que o de 99 teve gol anulado, enfim, teve toda... Mas o que melhor jogou foi esse. Sim, mas teve uma questão... Não, teve uma questão que é igual nos mundiais. O Palmeiras perdeu por falhas individuais. Mundial de 99, o Marcão sai socando vento. Mundial de 22, que para mim esse é o que eu fiquei mais triste, literalmente triste. Assim, eu fiquei parado no sofá 5 minutos, olhando, raciocinando, pensando. Eu não quis nem pegar o celular, mano, porque nessa hora choveu de mensagem. Mas nós perdemos o quê? Numa falha, numa mãozinha do Luan. E o de 25... Tava faltando um pouquinho para ir pros pênaltis. Cara, 1 minuto, faltava 1 minuto. Isso aí, cara, foi foda. Não, mano, e aí vem o de 25, e eu sei lá o que aconteceu com o Everton, que na moral, pra mim, Palmeiras fechou. Encerraram o ciclo do Dudu, do Rony, de várias pessoas, encerra do Everton também. Que pra mim, das falhas, foi a mais grotesca. A bola veio na mão dele.
Não tem eu não sei, mano. Cara, E tava no final também, Renan. E tava no final também, velho. Faltando um pouco para acabar. Tanto que, assim, se a gente pegar o lance do gol, a câmera começa a mostrar os outros jogadores, o Richard Rios, ele fica desacreditado, cara, desesperado, porque, tipo assim, era uma bola defensável, sabe? Era uma bola defensável. Então, assim, era um Mundial que no final é igual o Denis falou. Contra o PSG, beleza, a gente não sabe o que ia acontecer, né? Mas, cara, dava para ter ido. Dava para ter. Nós tiramos o Botafogo, que até então era um dos melhores times. Jogamos bem contra o Porto, enfim. Chega contra o Chelsea, amarelou. Aí você para e pensa, cara, o que a gente foi fazer no Mundial? E aí vem a mídia, que querendo ou não, o único time brasileiro que não venceu um europeu, o único time isso, e não sei o que lá. Aí você fala assim, cara, nós devemos... Acho que alguma vez alguém dentro do Palmeiras falou mal, alguma coisa desse torneio mundial, que, cara, parece que é só a gente, mano. Parece que é só a gente, sabe? Então, tipo assim, e o Mundial, ele reflete justamente em toda a campanha do Palmeiras. Em toda a campanha. Você pegar uma Inter de Limeira, você mete 3-0, pô, da hora, fechou, colocou a bola no chão, pum, 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 gol. Mas você pega um Corinthians, um catado do Corinthians, você não consegue jogar, mano. Parece que o Corinthians se transformou. Parece que é o Palmeiras de 2025 contra o Corinthians de 1990, que foi um Corinthians assim, histórico para os corintianos. Aí você pega um jogo contra a LDU, onde o Palmeiras faz uma noite mágica, uma noite assim, que vai ficar pro resto da vida na história do Palmeiras e dos palmeirenses. Você fala, cara, nós vamos ser campeão dessa Libertadores, não tem como o título escapar. Aí você pega um Flamengo numa final, onde o Palmeiras tinha condições, sim, de ganhar. Aí você vê um Palmeiras que só dá um chute no gol, no final, e você fala, cara... Não foi nem no gol, e não foi nem no gol. Não foi, e seria, mas aí o Danilo acabou, né? Enfim. E você fala assim, cara... Então assim, Lu, pegando o Paulistão, o laboratório se estendeu para o Mundial, se estendeu para o Brasileirão, se estendeu para a Libertadores e se estendeu para a Copa do Brasil. Quando o Palmeiras conseguiu engrenar o time, o Abel vinha mudar. Boa. E assim, o Palmeiras olhou para alguns... Escolheu jogos, o Palmeiras escolheu jogos e jogou bem, mas escolheu alguns jogos e alguns times e falou, não, cara, eu acho que esse time a gente não consegue ganhar. Um medo tomou conta, sei lá, uma pane no sistema, entendeu? E, enfim, o Mundial... assim como o Paulista foi reflexo do restante da temporada, que eu concordo com o Marlon, esse negócio de ficar romantizando derrota, ficar romantizando o resultado. Ai, mas o Palmeiras, quem dera um time terminar uma temporada com 3 vices, irmão, ninguém lembra do segundo colocado. Isso. Me desculpa, ninguém lembra do segundo colocado. Isso. Quando você tem um time do Palmeiras de 2010 e você fala assim, pô, lutamos, né? 2010 era limitadíssimo, mas nós fomos lá na final, fizemos jogos e perdemos, é uma coisa. Agora, quando você tem um time com 700 milhões de investimento, um time que ano após ano vem conquistando o título, e você vê um ano pífio, um ano que não conquistou nada, você para e pensa e fala, cara, alguma coisa tem de errado. Algumas coisas têm de errado.